aquele que tem ouvido para ouvir. A Bíblia fala que nos últimos tempos os homens teriam comichão no ouvido, para não ouvir a verdade, para não ouvir a palavra. A palavra não entraria, mas nós vemos várias vezes ali no Evangelho de Mateus, e também vemos em Apocalipse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós sabemos, todos nós que estamos aqui, que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, nessa hora, olha para quem está do seu lado e diga para ele: foi o Senhor que te escolheu. Fala bem alto. Aleluia. Então, cada um de nós aqui temos um chamado de Deus. Não existe ninguém melhor, ninguém maior, ninguém menor. Todos nós somos amados por Deus, somos queridos por Deus. Foi Deus que lá na eternidade olhou e disse: eu amo você, eu te escolhi. Então, partindo dessa palavra, nós vamos nos lembrar de Jesus, terminando o seu jejum, seus 40 dias de oração no deserto, onde ele foi tentado por Satanás. E quando ele volta, a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação foi esta: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Foi a primeira pregação de Jesus, porque ele pregou o arrependimento, porque ninguém se encontra com Deus sem se arrepender. E o arrependimento lhe traz, primeiro, perdão de Deus. Os nossos pecados são perdoados. Mas o arrependimento lhe dá uma nova direção para a nossa vida. Olha bem, nós estávamos caminhando um caminho largo, mas nós nos arrependemos. Nós encontramos aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o arrependimento nos leva de volta para o caminho. E o caminho é Jesus. E ele disse: se esforça por entrar pela porta, pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, ao inferno, e são muitos os que andam por ele. São muitos, multidões, mas Deus te escolheu. Desde o momento em que você ouviu a mensagem do Evangelho, a palavra entrou no seu coração, o arrependimento é reconhecer os nossos pecados, reconhecer que estávamos longe do Pai, estávamos de costa para Ele, e que os nossos pecados nos levariam à perdição eterna. Mas a mensagem veio: arrepender. Arrepender é sentir tristeza pelo pecado, porque foram eles que levaram Jesus para a cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então nós nos arrependemos. Senhor, me perdoa. Senhor, lava o meu coração no teu sangue. E que coisa maravilhosa
Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, é como se fôssemos uma casa velha, abandonada. Mas Jesus entra, limpa, transforma aquela casa velha numa casa nova, num novo edifício. E o nosso coração, que não conhecia Deus, estava longe de Deus, ele agora tem vida espiritual. Nascemos para Deus, somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O arrependimento. Puxa vida, eu pecador, cheio de falhas, imperfeito, cheio de defeitos, cheio de mania, mas Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz, no meu lugar. A cruz era para mim, Ele tomou a cruz no meu lugar, Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Agora eu tenho rios de águas vivas fluindo do meu interior. O reino de Deus é chegado a vós, disse Jesus. É o governo de Deus agora na nossa vida. A sua constituição, a palavra, os seus ensinos, tudo novo para nós. Começamos uma nova caminhada. E como é bom conhecer Jesus. Aquele leproso, quando viu que Jesus estava passando, com certeza já havia escutado sobre Jesus. Muitos falavam que Jesus curava pelo poder do diabo. Outros diziam, não, ele é o Messias. Ninguém pode fazer tantas maravilhas se Deus não for com ele. E o leproso creu, ele é o Filho de Deus. Cheio de lepra, pecado, cheio de pecados. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra, ele se inclina, dobra o seu joelho, ele adora Jesus. E fala a Jesus, imagino ele dizendo, se quiseres pode me limpar. Isso foi escrito, mas vamos lá na lei da imaginação. Tem misericórdia de mim, Jesus, estou perdido, sou leproso, sou um homem cheio de pecado, se quiseres pode me limpar. E ali Jesus mostra para ele, ensina a ele, eu quero te limpar. Ele veio para isso, buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar o pecador, veio buscar o homem que está sofrendo, veio buscar o doente, veio buscar o aflito, veio buscar o desesperado. E Jesus disse, eu quero, seja limpo. E o milagre acontece. E aquele leproso torna-se limpo. Olha que coisa tremenda a palavra de Deus. Esse Jesus fez tantos milagres, tantas maravilhas, e nós cremos no que está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele limpou leprosos, Ele perdoou pecadores, Ele levantou pessoas caídas, e Ele continua sendo o mesmo, curando o enfermo, levantando o caído, perdoando pecadores, dando uma nova vida para todo aquele que abre o seu coração e crê nele. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, pelo contrário, terá uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que jorra do seu interior. Ou seja, ele não só sacia a sede de ser feliz, de ter paz, de ter alegria, ser humano viver uma vida nova, mas essa pessoa passa a ter uma vida transbordante, alegria, gozo, paz, felicidade.
Aquela mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira, que não conversava com judeus, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela creu em Jesus. Por isso ela buscou. Os discípulos quiseram afastar, não, ela é estrangeira, ela não faz parte do povo hebreu, mas ela insistiu. E ela se ajoelha, se prostra. Está escrito no Evangelho de São Marcos que essa mulher se prostra aos pés de Jesus. E ali com humildade ela ouve Jesus falar: oh, não é justo pegar o pão da mesa e lançar aos cachorrinhos, pegar a bênção de Israel e dar para uma mulher estrangeira. E ela fala: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, a mulher diz: Senhor, teu poder é tão grande, o Senhor é Deus, uma migalha da sua bênção é suficiente para libertar a minha filha. E nós vemos esse mesmo texto em Mateus. Jesus, olhando para ela, disse: mulher, grande é a tua fé. E a partir daquela hora, sua filha foi liberta e foi curada. A mulher se aproxima e reconhece que Ele é Deus. Com certeza, nós podemos imaginar, dizendo: eu sei que eu não faço parte do povo de Israel, eu sei que eu sou pecadora, mas o Senhor tem misericórdia. Esse Jesus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, amados, esse Jesus que um dia perdoou os nossos pecados, que escreveu o nosso nome no livro da vida, olha bem, quando você aceitou Jesus, você estava longe do Pai, mas agora você está perto. Você é uma nova criatura. O Espírito Santo habita na sua vida, porque tudo foi feito lá na cruz. Ele pagou um preço completo por nós. Mas nós continuamos sendo pecadores. Só que agora, salvo, lavado no sangue de Jesus, purificado. Ou seja, aquela condenação que havia sobre nós foi cravada na cruz. Mas nós continuamos sendo seres imperfeitos, cheios de falhas. É por isso que São João escreve ali na sua carta, dizendo: filhinhos, não pequeis. Deus não tem prazer em ver o seu filho pecando. Por isso fala: não pequeis. Mas se pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai. É Jesus. Ou seja, fomos perdoados. Mas nós temos algo que foi feito na cruz, que tem um poder tremendo e é importante. Sem ele nós deixamos de sentir a presença de Deus e gozar das bênçãos de Deus. Foi o sangue que escorreu na cruz, o sangue daquele homem santo que embebeu a terra. O sangue de Jesus foi derramado para quê? Para perdoar os nossos pecados. Por isso nós encontramos na palavra de Deus: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós confessarmos. Acontece que muitas pessoas que recebem Jesus, que sentem a presença de Deus, que tem aquela alegria enorme de conhecer Jesus, porque não tem coisa melhor, não tem alegria maior do que ter Jesus na vida. Mas com o passar do tempo, algumas coisas vão acontecendo. A pessoa vai se esfriando, o amor vai se apagando, e nós, cheios de falhas e imperfeições,
vamos nos acostumando com o pecado. É verdade. Algumas vezes, pensamentos lascivos. Vendo imagem de televisão, vendo internet, vendo as coisas que acontecem, as imoralidades, vendo a corrupção. E nós começamos a acostumar com isso. E até muitas vezes praticando a mesma coisa. Maliciando, cheio de desconfiança, cheio de ciúme, cheio de inveja. Quando o correto, a pessoa, opa, eu estou no reino dos céus. Aqui na terra Deus está comigo, mas eu tenho uma eternidade com o Senhor na glória. E eu quero ir para o céu. O Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor me escolheu. E o diabo, ele luta para me tirar da presença de Deus. E ele quer me esfriar na fé. Ele quer que eu continue sendo uma pessoa maliciosa, ciumenta, invejosa. Não, gente. Eu fico olhando aquela mãe desesperada orando pela filha. Imagino que ela chorou, derramou lágrimas nos pés de Jesus. E hoje o que está faltando na igreja são pessoas se arrepender, derramar lágrimas, pedir perdão, pedir misericórdia para Deus. Não está escrito em Apocalipse, apenas por estar escrito: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Arrependimento. Senhor, lava a minha mente, esses pensamentos errados. Eu não quero ser uma pessoa invejosa. Senhor, me perdoa, me ajuda. A displicência. Quando a pessoa começa a esfriar no amor a Deus, ela faz as coisas de qualquer jeito, não leva a sério as coisas. Lá no seu trabalho não se preocupa com o seu testemunho, não se preocupa em ganhar sua família para Jesus, dar um bom testemunho na sua casa, não fala de Jesus para ninguém, a luz não brilha mais na sua vida, ela é displicente com tudo, até com as coisas de Deus, principalmente com as coisas de Deus. Vem na igreja quando quer, chega atrasado, sai antes de terminar o culto, não se preocupa muitas vezes em ofertar na casa do Senhor. Quando canta, não coloca o coração na sua adoração. Quando ora, não busca a Deus de verdade. A displicência. Não zela pelo seu testemunho, não zela pela leitura da palavra. Eu entreguei para vocês essas mensagens. Seja zeloso. Leia, medite, traz crescimento espiritual. Não seja displicente. A pessoa passa a amar muitas coisas do mundo. O prazer dela deixa de ser das coisas de Deus e passa a ser das coisas do mundo. Festa, musicais, passeios, em detrimento às coisas espirituais. Prazer nas coisas do mundo. Anda como as pessoas do mundo andam. Faz as mesmas coisas. E nós sabemos, está escrito: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ô meu irmão, você está no mundo, mas você não é deste mundo.
Você está no mundo aqui de passagem. O seu lugar é na glória. O Senhor tem um lugar reservado para você na glória. Aqui estamos de passagem. A nossa vida é como vapor, como uma nuvem que você olha e daqui a pouquinho desaparece, muda. Nossa vida é rápida aqui, 70, 80, 90 anos. Mas nós temos uma eternidade. Então vamos amar as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Oração, leitura da Bíblia, cânticos espirituais, louvor dos seus lábios, comunhão com os irmãos. Quando não somos misericordiosos, julgamos as pessoas com rigor, não temos misericórdia com aqueles que erram, querendo ver logo o seu mal. Não, gente. O reino do céu dos misericordiosos, Sermão da Montanha. O verdadeiro cristão que conhece Jesus, ele sabe, ele foi muito perdoado, Deus teve misericórdia da vida dele, e ele também é misericordioso. No lugar de condenar, ele ajuda. No lugar de afundar, ele dá a mão e levanta. Misericórdia. O povo de Deus é um povo cheio de misericórdia. Nós não podemos ser pessoas sem afeto, sem amor, sem ter misericórdia. Aquele que está fraco na fé, vamos acolher. Aquele que caiu, não vamos condenar, vamos levantar. Não podemos ser como o credor incompassivo. Ele devia muito, chorou, e foi lá, o credor perdoou ele. Vamos supor, devia lá 100 mil reais, ia perder tudo, perder família, perder tudo, chorou e o homem perdoou ele. Mas tinha alguém que devia para ele 1.000 reais, ele não perdoou, ele foi lá e cobrou, queria destruir a vida daquela pessoa. Jesus conta essa parábola. Quando esse credor ficou sabendo, ficou furioso. Eu te perdoei tanto e você não conseguiu perdoar aquele que te devia tão pouco. Irmãos, nós não podemos ser como esse credor incompassivo. Nós temos que ser cheios de perdão, perdoar. E outra coisa, não podemos ser pessoas briguentas, pessoas que gostam de discutir, pessoas que gostam de ser contenciosa. Não, meu irmão. Que a beleza de Cristo se veja em nós, que as pessoas olhem para nós e vejam a luz de Jesus brilhando. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Olha que Jesus fala: aprendei de mim. Eu não sou briguento, eu não gosto de contenda, sou manso e humilde de coração, e vai achar descanso para a sua alma. Ô meu irmão, não foi à toa que Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim, ele aprendeu com seu pai, com sua mãe, Adão e Eva, a adorar a Deus, mas não colocou em prática. Abel aprendeu e colocou em prática. Quando ele fez a sua oferta, a sua adoração, Deus recusou a oferta.
de Caim, não pelo valor, mas pelo coração dele. Sempre Deus olha primeiro o nosso coração, e que Deus possa se agradar do nosso coração, gente. Que Deus possa se agradar da nossa vida, para que quando nós fizermos a nossa oferta, ela seja agradável aos olhos de Deus, seja como a oferta de Abel. Vigiar o nosso falar. A Bíblia fala isso, que a nossa língua é como fogo, uma fagulha no meio de uma floresta seca. Uma fagulha incendeia tudo. Então a gente tem que vigiar nossa língua, um pequeno membro, mas tem um poder tremendo de magoar pessoas, de ferir pessoas, de afastar pessoas do Senhor. Precisamos vigiar nossa boca, aquilo que falamos, tomar cuidado para não ferir pessoas, para não magoar pessoas, cuidar do nosso falar. Oh, meu irmão, vigiar nossa língua, tem um poder tremendo, gente. Veja um barco gigantesco, é um pequeno leme que conduz aquele barcão. Assim a nossa língua, pequeno membro, mas tem um poder tremendo. Que a nossa língua seja uma fonte de bênção, não seja água amarga, mas seja água doce. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tomar cuidado, gente. A gente pode ferir pessoas, magoar pessoas, fazer pessoas se esfriarem na fé, fazer pessoas se desviarem. Pelo contrário, meu irmão, lá onde você trabalha, seja o perfume de Jesus, que as pessoas possam ouvir você falar coisas que louvem a Deus, que edifiquem, que ajudem. Aonde você andar, que haja o perfume de Jesus, a luz brilhando, que as pessoas possam olhar para você e ver que você é a carta escrita. Eles podem olhar e ver Jesus na sua vida. Nós somos pecadores e precisamos a cada dia da misericórdia de Deus. Pedir: Senhor, me cobre com teu sangue, me lava com teu sangue, perdoa os meus pecados. E outra coisa, irmãos, ter comunhão, porque onde há comunhão, Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção. Então que nessa noite o Espírito de Deus possa falar com a gente, falar com cada pessoa. Deus tem falado comigo nessa palavra. Que o Espírito Santo possa falar com você, e você poder derramar a sua alma, coração contrito, quebrantado, arrependido sempre. Me perdoa, Senhor. E olha, gente, Deus não resiste à lágrima de um crente, de uma crente. Seja um bom filho, seja um bom pai, um bom esposo, seja um esposo amoroso, zeloso, que queira ver a sua esposa sendo bênção. Ajude-a como vaso mais frágil. E a mulher, demonstrando seu amor a Jesus, na sua fidelidade, no seu cuidado, no seu zelo. Porque assim a união é forte, a comunhão fica mais forte, e onde há comunhão, Deus ordena a sua bênção. Posso ouvir um glória a Deus? E outra coisa, gente, não tem lugar melhor
do que estar na casa do Senhor, participar do reino de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: o reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. E nós aprendemos lá no livro de Neemias: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é nossa força. A alegria de ter Jesus é que nos move. A alegria de conhecer Jesus é que nos ajuda a caminhar em vitória. Um Jesus poderoso, que nos levanta quando caímos, que nos enche da sua graça, que derrama o óleo do Espírito Santo sobre nós. Um Jesus que sempre está segurando na nossa mão e diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Posso ouvir um amém?